O que é o pentest? Imagine que você quer saber se sua casa é realmente segura contra invasores. A primeira coisa que você faz é contratar uma empresa de segurança e colocar cercas elétricas, câmeras, alarmes, e você compra até um pincher. E na outra semana a sua casa é roubada e você fica sem saber onde errou. A casa e a cerca não tem nenhum sinal de arrombamento, o alarme não tocou e o pincher não latiu. Nesse caso, a casa estava segura apenas contra os ladrões de oportunidade. Aquele ladrãozinho que rouba quando vê que está muito fácil, apenas para tomar uma cervejinha. Mas você é uma pessoa conhecida na cidade. Gosta de ostentar um pouquinho, o que atraiu os olhares de um grupo profissional, que soube desligar o alarme, a câmera, dar um petisco pro Rex e fazer um lockpicking no seu cadeado. Isso também pode acontecer na sua empresa, só que no domínio virtual. Seus desenvolvedores juram que o seu software é seguro. Você contrata um firewall, antivírus e tudo está correndo muito bem. Até que um dia você chega para trabalhar e não consegue fazer login no sistema. Seu colega do lado também não. Todas as senhas administrativas foram trocadas e agora quem está no comando é um garoto russo de 14 anos. E ele tem acesso a todo o painel administrativo da sua empresa. E muito além, já que ele não está preso às amarras, aos botões do sistema. Ele está dentro do servidor e simplesmente faz o que quer. Isso é raro, mas acontece muito. Na sua cidade ou bairro podem existir 2 ou 3 ladrões experientes. Já o sistema pode ser acessado por qualquer pessoa no mundo, em qualquer horário. E existem milhões de hackers profissionais por aí, rodando scripts para varrerem a internet em busca de novas vítimas. Então, algum dia, alguém teve a seguinte ideia. E se eu estudar todas as técnicas desses ladrões virtuais e testar se eu consigo invadir os sistemas para depois corrigir cada uma das falhas? Assim surge o pentest, ou teste de invasão, que vai colocar à prova se o seu sistema está seguro ou não. O tempo passou, tudo isso se profissionalizou e modernizou e agora você pode contratar um especialista em segurança para tentar invadir a sua empresa, documentar todos os pontos vulneráveis e te recomendar as correções para os mesmos. Pentest é a resposta para a ameaça crescente de hackers criminosos. É a medida definitiva para descobrir e corrigir vulnerabilidades de segurança. Olá, meu nome é Igor Doin, eu sou especialista em pentest corporativo e já acompanhei dezenas de projetos de pentest em grandes empresas. E nesse vídeo eu vou te contar com mais detalhes o que de fato é um pentest, quais são os tipos, objetivos, abordagens, metodologias, resultados e outros detalhes importantes, como quanto tempo leva um projeto do início ao fim, com qual frequência deve ser feito e, por fim, qual o custo médio desse serviço. Será que a sua empresa precisa mesmo de um pentest? Acompanhe esse vídeo até o fim se não quiser cometer erros no momento da contratação de um. Um pentest deve ser executado por uma equipe de profissionais de segurança da informação altamente qualificados, certificados e experientes, conhecidos como pentesters. Portanto, o pentester é o responsável por simular um ataque real, utilizando as mesmas técnicas e ferramentas que um hacker mal intencionado utilizaria. O pentester tem conhecimento profundo, não apenas em segurança da informação, mas também em infraestrutura, desenvolvimento e muitos outros tópicos essenciais para conseguir realizar testes de intrusão realmente efetivos. Esse profissional ele é capaz de identificar e explorar vulnerabilidades no sistema para obter acesso não autorizado e também é responsável por documentar os resultados dos testes e fornecer recomendações para melhorar a segurança do sistema. Existem diferentes tipos de pentest, eu ainda irei trazer um vídeo completo apenas sobre esse tópico, mas basicamente, no pentest Black Box, o especialista não tem nenhuma informação prévia sobre o sistema que será testado. No White Box, ele tem acesso a todos os detalhes do sistema. E no Gray Box, ele tem acesso a algumas informações pontuais apenas. Não existe uma abordagem ideal de pentest. O que existe é a abordagem que melhor se encaixa no cenário e escopo atual da sua empresa. Existem também dezenas de metodologias, frameworks e padrões internacionais que determinam um cronograma e etapas a serem seguidas e documentadas, a depender de cada contexto e escopo. Alguns exemplos são os do MITRE, do WASP, PTS, entre outras. Porém, antes de escolhermos uma metodologia, o escopo deve ser muito bem definido, já que ele é muito importante. É no escopo que definimos até onde um pentest pode chegar.
Nele é delimitado a área de ataque a ser testada ou pode até ser deixado em aberto em alguns casos. Mas quais são os benefícios de um pentest? Bom, ele ajuda a prevenir ataques cibernéticos, reduzir custos com recuperação de dados e melhorar a reputação da sua empresa. Pense bem, é muito melhor investir em um pentest e corrigir as falhas de segurança antes que um ataque possa acontecer do que lidar com as consequências de um vazamento de dados, como prejuízos milionários advindos de ações judiciais, danos à imagem da sua empresa e até mesmo multas da LGPD. Todo esse impacto pode ser irreparável em muitos casos. O pentest também é um requisito para muitas compliances, como por exemplo a ISO 27001, PCI DSS. Essa última, por exemplo, é basicamente um conjunto de regras que você deve cumprir caso queira armazenar tokens de cartão de crédito. E que tipo de sistema pode passar por um pentest? Bom, praticamente qualquer sistema da informação pode ser avaliado. Se o sistema armazena, processa ou transmite informações, ele é um alvo em potencial para hackers e por isso ele precisa ser testado. Pode ser um site, aplicação web, um aplicativo de celular, a rede interna ou o Wi-Fi de uma empresa, sistemas em nuvem, sistemas embarcados como roteadores e firewalls, câmeras, máquinas de cartão, ATM, sensores inteligentes. Olha, a lista é quilométrica e tudo isso pode ser uma porta de entrada para um ataque. Quer um exemplo? Imagine uma startup que possui um SaaS ou Software as a Service, que entregue suas refeições em casa. O que de mal poderia acontecer se o invasor encontrasse uma falha? Pode acontecer desde um simples bypass no captcha de login, o que permitiria a criação de milhares de contas por bots, ou uma falha que deixe aparente a localização de todos os entregadores em tempo real, ou no pior dos casos, o controle total dos servidores da startup, o que levaria ao roubo de informações pessoais e de pagamento de todos os clientes. Esses foram apenas alguns exemplos, mas a verdade é que qualquer sistema, independente do setor ou da função, possui dezenas de camadas de complexidade, e uma empresa especialista em pentest deverá enumerar e descobrir todas as possibilidades de exploração e de extração de valor de um ator mal intencionado. Ou seja, nós precisamos pensar: o que será que um criminoso pode tirar de valor da sua empresa? Através dessas premissas entra o trabalho técnico de testar todos os pontos e possibilidades de exploração. Estamos falando de milhares de possibilidades de testes dentro de cada pentest. E cada pentest deve ser único e personalizado. Toda empresa precisa de um pentest? Claro, alguns setores e empresas têm uma necessidade maior de um pentest. Por exemplo, instituições financeiras lidam com transações online o tempo todo e o custo de uma invasão pode ser muito alto. Hospitais e empresas do setor da saúde lidam com algo até mais importante: a vida das pessoas. Portanto, não podem ter seus sistemas invadidos e sofrer com uma indisponibilidade nos serviços. Olha, eu poderia passar horas falando sobre quais empresas precisam de um pentest. E talvez façamos algum vídeo falando de cases reais que já enfrentamos ao longo dos anos aqui na Guards. Mas por hora, basta você refletir. E se a sua empresa fosse invadida hoje? Qual seria o pior cenário possível e quanto isso custaria? E eu não falo só de ataques complexos e bem orquestrados que podem criptografar todos os dados. Falo até de coisas simples que qualquer hackerzinho adolescente sabe fazer, como um deface no seu site, alterar todo o design do seu site institucional e exibir, por exemplo, uma mensagem dizendo que a sua empresa foi hackeada. Seus clientes e parceiros, ao verem isso, irão acreditar que todos os seus sistemas foram invadidos e perder na hora toda a confiança no seu negócio. Tudo por conta de uma vulnerabilidade besta, que pode ser, por exemplo, um plugin vulnerável no WordPress. Ou seja, um pentest pode salvar desde a credibilidade do seu negócio até mesmo vidas. A conta é simples. Uma invasão, no pior cenário, custaria à sua empresa algumas dezenas de milhares de reais? Se a resposta for sim, então você definitivamente precisa de um pentest. Mas atenção, o pentest é um serviço extremamente especializado e nem todas as empresas que o oferecem estão aptas a atuar no mercado. E é exatamente por isso que você deve tomar cuidado ao contratar um pentest, já que muitas empresas oferecem um scan de vulnerabilidades
cobrando um preço um pouquinho mais em conta. Porém, não trata-se de um pentest real, mas apenas de um scan. Veja bem, há uma diferença gritante nos dois serviços. Um scan de vulnerabilidades nada mais é do que uma ferramenta automatizada que varre o sistema em busca de falhas superficiais, conhecidas e catalogadas. Ele é rápido e pode ser útil para dar uma visão superficial das possíveis vulnerabilidades. Mas, na prática, ele não é suficiente para garantir que a sua empresa esteja realmente protegida. O grande problema é: um scan não conhece as regras de negócio da sua empresa, ou seja, ele não tem a mínima ideia ou inteligência para elaborar cenários de testes que colocam à prova se o sistema está funcionando do jeito que deveria. Como no exemplo do SaaS de delivery falado anteriormente. Todos sabemos que existe uma função em que você consegue acompanhar o entregador em tempo real enquanto ele está trazendo a sua entrega. Mas e se você conseguisse, até mesmo depois da entrega e até mesmo depois que o entregador não estivesse mais trabalhando, localizá-lo 24 horas por dia, através de uma falha no app ou API web? Um scan jamais conseguiria encontrar esse cenário de teste para encontrar essa falha. E mesmo se conseguisse, também não conseguiria entender que isso é uma falha, já que a localização do entregador é uma funcionalidade do aplicativo. O que um scan realmente consegue fazer é mapear todas as telas e endpoints superficiais e buscar por padrões que podem identificar falhas pontuais, mas ele jamais conseguirá elaborar cenários de testes complexos que estão presentes em todos os sistemas. Um scan de vulnerabilidades pode ser útil como parte do processo, mas ele nunca substitui um pentest real. Para garantir que o seu sistema esteja realmente seguro, você precisa de um teste personalizado e executado por uma inteligência humana altamente qualificada. O que é importante saber antes de contratar um pentest? Antes de contratar um pentest, é importante prestar atenção em alguns pontos que fazem toda a diferença na qualidade do serviço que você vai receber. O primeiro deles é checar se a empresa é realmente especializada em pentest. Existem muitas empresas que oferecem uma lista enorme de serviços, de Blue Team a soluções de firewall, mas que não tem um foco exclusivo em testes de intrusão. E isso pode ser um problema. Quando o foco é dividido entre várias áreas, a qualidade cai. E além disso, pode surgir um conflito de interesses. É como contratar um contador para fazer o seu financeiro e depois contratar esse mesmo contador para fazer uma auditoria nas contas. Outro ponto importante é avaliar as certificações e metodologias utilizadas pelo corpo técnico e especialista da empresa. Certificações como a OSCP, GPAN, SYCP mostram que a equipe está preparada e que segue padrões internacionais. Além disso, metodologias bem definidas garantem que o teste cubra todas as áreas críticas e seja conduzido de forma eficiente e confiável. Um ponto muito importante é: como foi feito o orçamento de pentest? Se você recebeu apenas um orçamento pré-pronto, sem nenhum tipo de consultoria prévia para definição do escopo e metodologias que melhor se encaixam no seu caso, fuja. Provavelmente você terá apenas um scan de vulnerabilidades. Também é importante cotar o pentest com diversas empresas. Assim você tem alguns orçamentos e diferentes abordagens para fazer uma comparação. Você também deve saber como será feito o acompanhamento da execução do pentest e como essas falhas serão relatadas. Um dos pontos mais importantes é definir as entregas. O que será entregue pela empresa do pentest ao final do mesmo? Será apenas um relatório? A empresa oferecerá um reteste gratuito ou pago? E se será oferecido um suporte para as correções das vulnerabilidades encontradas? Entregáveis de um pentest. Quando o pentest chega ao fim, é hora de entregar os resultados, que vão muito além de apenas apontar as falhas. Os entregáveis são fundamentais para que a empresa consiga não só corrigir as vulnerabilidades, mas também evoluir na sua segurança. O principal deles é o relatório técnico completo, onde cada vulnerabilidade encontrada é explicada em detalhes, com fotos, prints, evidências, logs e o impacto que a mesma possui. Mas não é só o time técnico que precisa entender os resultados do pentest. Por isso também é entregue um relatório executivo, pensado para gestores e tomadores de decisão. Ele representa um resumo claro,
de todos os riscos encontrados e das recomendações prioritárias, sem aquele excesso de termos técnicos. Assim, os executivos conseguem entender o que é mais urgente e direcionar os recursos de maneira mais estratégica. Outro ponto muito importante é o certificado de pentest, que serve como um comprovante de que o sistema passou por um teste rigoroso. Esse certificado ele é muito útil para auditorias e processos de compliance, além de ser uma forma muito boa de demonstrar para clientes e parceiros que a empresa leva a segurança a sério. Calma, que já eu vou te contar quanto tudo isso pode custar. As fases de um projeto de pentest. Um projeto de pentest é conduzido de forma estruturada, seguindo etapas claras que garantem que todas as áreas críticas sejam testadas e que o processo seja o mais eficiente possível. Tudo começa com a contratação, momento em que o escopo do teste é definido. Nessa fase são discutidos quais sistemas e ambientes serão avaliados, o tipo de abordagem, black box, white box ou grey box, e todas as regras e expectativas são alinhadas nesse momento. Depois disso acontece o kick-off, que é a reunião inicial do projeto. É aqui que as últimas dúvidas são tiradas, o cronograma é reajustado e os contatos diretos entre as equipes são estabelecidos. Esse encontro ele garante que a execução do projeto aconteça de forma fluida e sem imprevistos. E é o momento ideal para alinhar as expectativas finais entre todos os envolvidos no projeto. Com o planejamento definido, começa a execução do pentest. Nessa fase, os pentesters colocam a mão na massa, realizando as tentativas de exploração em busca de falhas. A execução envolve desde o levantamento de informações e mapeamento de vulnerabilidades até a exploração prática, simulando como um atacante real se comportaria. Durante a execução, são realizados checkpoints, em que a equipe de pentest possa informar a empresa sobre as descobertas importantes, principalmente se alguma vulnerabilidade crítica for encontrada. Nesses checkpoints, garantem que as ações corretivas possam ser iniciadas imediatamente, caso necessário, sem esperar pelo relatório final. E com os testes finalizados, é hora da apresentação final. Nessa etapa, a equipe de pentest apresenta todos os resultados encontrados para os responsáveis da empresa, explicando cada vulnerabilidade identificada, o impacto que ela pode causar e quais são as recomendações para mitigação. Essa apresentação é essencial para que a empresa não só entenda as falhas, mas também identifique os problemas crônicos nos processos de desenvolvimento de software e infraestrutura. Após a apresentação, entra a fase de correção com consultoria. A equipe de pentest continua apoiando a empresa na implementação das correções, oferecendo um suporte técnico e orientações para que as falhas sejam tratadas de forma mais eficaz possível. Essa consultoria é um diferencial importantíssimo para garantir que tudo seja resolvido com precisão. E por fim, é realizado o reteste, que é uma nova rodada de testes que tem como objetivo verificar se todas as vulnerabilidades identificadas foram corrigidas corretamente e se nenhuma nova falha foi introduzida durante o processo de correção. Essa etapa é fundamental para garantir que o sistema realmente esteja seguro e pronto para enfrentar possíveis ameaças com mais robustez. O reteste ele oferece uma última validação, trazendo a tranquilidade de que as medidas tomadas foram eficazes e que o ambiente está preparado para seguir operando com confiança e segurança. Um pentest bem executado vai além da identificação e correção das falhas. Ele ajuda a criar uma cultura de segurança dentro da empresa. Cada vulnerabilidade encontrada, cada recomendação aplicada é uma oportunidade de conscientizar tanto as equipes técnicas quanto os gestores sobre a importância de proteção contínua dos sistemas. A segurança deixa de ser tratada como uma tarefa pontual e passa a ser um componente importante da estratégia e da operação diária. Bom, você já viu que não é nada fácil executar um pentest, né? E certamente não é trabalho para amadores ou iniciantes. E se você ainda precisa de ajuda e quer conversar diretamente comigo, aguarde-se, ela oferece uma consultoria gratuita para que possamos entender o seu negócio e assim executar o melhor pentest possível para a sua operação. Nós já executamos mais de 100 projetos de impacto nacional, entre eles o pentest de implementação do Pix, do Open Finance Brasil, do Auxílio Brasil durante a pandemia, e agora nós também podemos ver de perto a sua operação e te oferecer o melhor pentest possível.
independente do tamanho da sua empresa ou do setor que você atua. O link está aí na descrição. Então agora vamos ao que interessa. Quanto custa um pentest? Primeiro, é importante saber que um pentest é um investimento na segurança da sua empresa que pode evitar prejuízos difíceis de mensurar. O custo de um pentest pode variar bastante, mas irá depender de variáveis mensuráveis, como a complexidade do sistema e a metodologia utilizada. Então, na prática, o que será feito é uma estimativa de horas gastas por projeto e assim será feito um orçamento com base nessas horas. Um pentest médio leva de 120 a 160 horas para ser executado e os preços praticados no mercado vão desde R$ 150 a R$ 500 a hora. E como eu disse, cada caso é um caso e você precisa de um orçamento personalizado para sua demanda. Pode parecer muito, né? Mas na verdade é bem barato comparado com os milhões de prejuízos que serão evitados.